Mais uma vez, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor e nós vamos ler o livro de Jeremias hoje. Se for possível, nós vamos ler esse capítulo todo. Pelo seguinte, aqui nós vemos a incredulidade do povo. Aleluia. A incredulidade que existia. E no dia de hoje, nós passamos muita pergunta assim, por que o povo está tão incrédulo? Sempre foi. Aleluia. Amém? Glória a Jesus, aleluia. E aqui, Jeremias estava entregando a mensagem de Deus e eles se levantavam e diziam assim, não, nós vamos continuar a adorar a Rainha do Céu. Aleluia. Rainha do Céu era um Deus que eles tinham lá, chamava Rainha do Céu, porque essa rainha está dando nós pão para comer. Nós não vemos nenhuma prosperidade quando Deus fala. E Deus não queria isso, Deus estava cansado disso. Eu vou começar a ler aqui, depois vocês vão entrar. Amém? Amém. Capítulo 44, Jeremias. Está dizendo aqui assim, ameaça contra os judeus que refugiram para o Egito. Então, eles foram... Jeremias 44. Estamos aqui? Não, eu estou olhando só o outras Bíblias têm... Mas não está a ler do primeiro? Não, ainda não estou olhando, só estou olhando Ok. o que o povo estava fugindo, né? Ok. Eles fugiram de Jerusalém porque não foi por Deus, foi por conta própria deles. E isso é bom, a gente tem que ler isso, amém? Amém. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitaram em Milton e em Tafnes e em Nófia e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre as cidades de Judá. E eis que elas são hoje um deserto e ninguém habita nelas. Que tristeza, né? Por causa da sua maldade que fizeram para me irarem indo queimar incenso e servir a deuses estranhas que eles mesmos nunca conheceram e eles... Deixa eu repetir outra vez, que às vezes meus óculos, eu tenho que botar a Bíblia mais perto. Por causa da sua maldade que fizeram para me irarem indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos e profetas, madrugando, enviando dizer: ora, não façais estas coisas abomináveis que aborreça. Então, nesse versículo aqui, Deus está falando que eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando a dizer: ora, não façais estas coisas abomináveis que aborreça. Mas eles não deram ouvidas,
nem inclinaram os ouvidos para se converteram à sua maldade, para não queimaram incenso a deuses estranhos. Agora que vem. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira se acenderam na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Então, só um minutinho aqui. As ruas de Jerusalém ficaram em deserto, porque primeiro Nabucodonosor entrou lá dentro. E esses que depois que ficaram, o resto, saíram de lá, por suas contas foram para o Egito. Então, as ruas de Jerusalém estavam vazias, igreja. Só um minutinho aqui. Você pode imaginar um lugar que Deus escolheu, amém? Chamou aquele povo. E esse povo agora, Deus madrugando, enviando seus profetas só para avisar, e só para avisar. E eles se inclinando a outros deuses, que não era o Deus verdadeiro. O que a gente vê hoje também, não é? Nos dias de hoje. Ainda vou ler o 7, depois de 8 em diante eu vou pedir para vocês lerem. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: por que fazem vós tão grande mal contra a vossa alma veja bem, primeira coisa, eles estão fazendo um mal para a alma deles próprios. Amém? Amém. A pessoa que rejeita a voz de Deus, sendo um profeta enviado à igreja, quando rejeita, está fazendo mal à sua alma. Isso é horrível nos olhos de Deus. Sua alma. Agora, somente sua alma, aqui no versículo 7, não. Para desarraigados ao homem e à mulher e à criança e ao que mama do meio de Judá, e ao fim de não deixados ali resto algum. Quer dizer, além que a pessoa faz mal à sua alma, ainda vai lá arrancando os homens, amém? Homens e também mulheres, crianças, igreja. O profeta Jeremias enfrentou esse povo nos dias dele aqui. Agora eu vou pedir, quem quer começar a ler o versículo 8 agora? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses, estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes, para lá peregrinardes, para que vós mesmos vos desarragueis, e para que sirvais de maldição, do ombróbrio entre todas as nações da terra. Só um minutinho agora. Agora, aqui Deus está falando através do profeta, está entendendo? Quer dizer, irando-me, queimando incenso a deuses estranhos. E aonde? Na terra do Egito ainda. Amém? Amém. O povo de Judá, fazendo isso na terra do Egito. E vós entrastes para lá peregrinades, quer dizer, vocês que entraram lá dentro. Aleluia. Isso não foi na época quando o José estava no Egito. Isso foi depois, quando Nabucodonosor invadiu Israel, a terra de Judá. E depois diz aqui assim, e servis de maldição de opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha, ok? Entre todas as nações da terra. Então, esta palavra
ele servia de vergonha para todas as nações. Não era para acontecer isso. Não era para acontecer isso. Mas eles fizeram. Continua ainda, Marta. Esqueceste já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Só um minutinho agora. Esqueceste já as maldades dos vossos pais, quer dizer, lá atrás, eles já faziam isso e vocês agora, vocês esqueceram. Vocês esqueceram, estão praticando a mesma coisa. A mesma coisa. Maldades. E as mulheres, das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Eles faziam a mesma coisa na terra de Judá, nas ruas de Jerusalém. Continue ainda, Marta. Não se humilharem até o dia de hoje, nem temerem, nem andarem na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Quer dizer, não houve humilhação. E Deus falou no versículo 4. Júlia, repita esse versículo 4. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais estas coisas abominável que aborreço. Que aborrece, não façais. Eu, madrugando, enviei os meus profetas para avisar vocês, aleluia, para não fazer estas coisas abomináveis que aborrece. Aleluia. E aqui, aleluia, nesse versículo que a Marta acabou de ler, leia ainda o 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal e para desarraigar a todo o Judá. Agora, só um minutinho aqui. Agora Deus vem agora para eles assim. Tu já pensou quando Deus vira o rosto? Quando Deus vira o rosto, é pronta, está determinada. Não tem mais jeito. Porque Deus, aleluia, lá no livro, primeiro livro desse capítulo, no Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz assim: não contenterá o meu espírito para sempre para com o homem. Ele continua hoje, no dia de hoje. O evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado, aleluia, sobre os 4 cantos da terra. Existe ainda esse tipo de pessoas. Amém? Amém. Que fala ainda na cara da gente assim, ó, certas pessoas quando perguntam de que igreja você é, qual diferença faz isso? Com raiva. Qual diferença? Faz sim. Tem que nascer de novo, aleluia. Outra pessoa que lê agora do versículo 12 em diante. E eu tomarei o resto de Judá que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido pela terra do Egito. Cairá a espada de fome, Morrerá. Consumir-se-ão desde o Menor até ao maior. A espada e a fome morrerão e serão uma execração e um espanto e uma maldição e um opróbrio. O que está falando aqui? E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar. Eles serão
todos consumidos na terra do Egito. Deus estava avisando, mas eles não. Eles diziam que lá tinha pão para eles comer, porque lá nas ruas de Jerusalém, nós vamos ver isso daqui para frente ainda, que eles não tinham nada. Mas Deus, o socorro não vem de Deus. Cairão a espada, diz aqui agora, e de fome morrerão, consumir-se-ão, desde o menor até o maior, igreja. A espada e a fome morrerão e serão uma execração e uma espanta e uma maldição e um opróbrio. Execração quer dizer uma vergonha. Uma vergonha ou uma maldição. Um opróbrio. Vergonha também. Vamos ver, outra pessoa ler o 13 agora. Da maneira que não... Não, versículo 13. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. Só um minutinho, Roberta. Deus está falando para eles agora, que eles, nós vamos ver daqui para frente agora, que vai entrar mensagem agora, daqui para frente. Deus está falando para eles lá no Egito e continua falando o dia de hoje para toda essa cidade de New Bedford, porque nós, aleluia, moramos aqui, pregamos e outros. Amém? Continua falando. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém. Do jeito que Deus visitou Jerusalém, Deus agora vai lá também, eles vão ser visitados por Deus no Egito. No Egito. Ainda fala assim, com espada, com fome e com peste. Quando essa palavra sai da boca de Deus e não tiver, aleluia, o que nós lemos no versículo 10, não se humilhar. Quando a pessoa não se humilha, isso acontece. Amém? Amém. Quem quer ler o 14 agora? Mira, você quer ler? Ah. Então lê, irmãzela. Lê um pouquinho mais alto, se puder. De maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar à terra de Judá. Lá peregrinará, A qual, né? a qual era grande desejo da sua alma voltar a habitar lá, mas não tornaram, senão os que escaparem. Glória a Deus. Então, aqui está agora começando a mensagem que eu queria falar. Eu tive que ler esse inicial todo. É bom quem quiser ler nas suas casas o capítulo 43, para entender ainda melhor. Então, dizendo aqui assim, de maneira que não haverá quem escapa e fica da parte, só fica da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma, voltar e habitar lá, mas não tornarão senão os que escaparam. Quer dizer, quando Deus, nós lemos aqui em cima, Deus vai foi visitar o Egito, sempre tem uma pessoa que escapa, não é? Então, aquele que escapou, tornou voltar depois, está entendendo? Mas os falatórios, os grandes, que se puseram na frente dos profetas, respondendo, aleluia, que o Deus deles ia ser o Deus, a rainha do céu. Quer ler agora, Mira? Sim. Então responderam
a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também em todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros. Ok, dizendo, só um minutinho aqui agora. Então, eles lá, os homens, responderam a Jeremias, aleluia, que as mulheres, quer dizer, incendiavam, né? Incendiavam. Então, elas que estão queimando incenso a deuses estranhos. Então, os homens estavam respondendo isso. Mas vou continuar. Eles sabiam que as mulheres queimavam incenso. Yes. Está escrito aqui. Uhum. Quer dizer, eles consentiam, né? Consentia, yeah. Isso é errado. Errado. É. E Deus estava odiando isso. É. Agora é o 16. Yes. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Só um minuto. Misericórdia. Olha aqui o erro. Olha a escolha. Olha a escolha que esta humanidade faz. Meu Deus. Aleluia. Eu tenho que ler isso aqui hoje. Glória a Jesus. Não é só de hoje que eu estou lendo esta palavra. Eu estou lendo esta palavra para memorizar. Porque a gente lida com as mesmas pessoas. Glória a Jesus. Que diz um não na tua cara. E falando não para mim, não está dizendo um não para mim. Acerca de Jesus, estão falando um não para Cristo. Aleluia. Você que está ouvindo, você que está fazendo a tua escolha, não despreze o Evangelho de Jesus Cristo. Repita esse versículo outra vez. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos. Não te obedecemos. Os profetas madrugando, Deus enviando para eles, anunciando, não faça isso. Meu Deus. Essas pessoas não têm desculpa no dia de juízo. Aleluia. Eles vão ter que ir lá. Glória E está anotado no Aleluia. céu. E Deus vai abrir. Olha aí. Aleluia. Vocês escolheram. Glória a Deus. Aleluia. Continue, irmã. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres e não vimos mal algum. Veja bem, Meu Deus, o pecado cega de tal maneira, o que elas responderam aqui a esses profetas, juntamente com Jeremias, né? Porque está falando aqui, profetas, está em plural, madrugando, aleluia, enviando dizer para não fazer isso. E eles aqui, elas respondendo, e eles estavam junto também, os homens. Respondendo agora, a palavra que sai da nossa boca, aleluia, queimando incenso a Deus, chamada Rainha do Céu. Isso era o Deus delas e deles, aleluia. Oferecendo libações, como nós e nossos pais, quer dizer, elas e eles falaram em nós, e os nossos pais, lá atrás, fizeram a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa agora. Queimando incenso, aleluia, desde a Rainha dos Céus e oferecendo libações como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes,
Jerusalém. Isso a gente fez aqui na cidade de Jerusalém. E agora, e nas ruas de Jerusalém, tinha razão de Deus estar irada. Tinha razão de Deus avisando eles, tanto através do profeta Jeremias, para se converterem desse mal. Mas não. E eles ainda falavam assim, e não vimos mal algum. Ainda falam assim, nós não vemos mal nenhum nisso. Aleluia! Quer dizer, nós estamos alegres, e andamos alegres, temos pão com farturas, onde Deus já deixou o seu povo. Oh, Deus. Deixe passar por luto. Isso faz parte do cristão. Luto, provas. Agora, a esses aqui, aleluia, eles não viram nenhum mal nisso. Tá tudo bem. É o que a gente fala. Tem crente assim. Desculpa que eu estou falando na internet isso. Tem crente assim, tá tudo bem. Isso não faz mal nenhum. Começa com uma coisa pequenininha depois. Não, isso não faz mal nenhum. Porque aquele não foi cobrada. Mas a gente não sabe se vai ser cobrado no nosso filho, nos nossos netos depois, não é? Um mal. Porque Deus cobra até 4 gerações. Não deu tempo para cobrar na minha vida, vai cobrar na minha família. Então, glória a Deus. Lê ainda 18, Mira. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Veja só, quando elas pararam de fazer isso, foram consumidas pela espada, porque Nabucodonosor entrou lá dentro, né? Era a ordem de Deus. Tudo por causa de um homem, de um rei. Era para ele se entregar, mas não se entregou. Então, aconteceu tudo isso aqui. Então, aleluia, quando elas pararam de fazer incenso, então, dizendo elas aqui, aí veio a espada, passaram fome, passaram essa necessidade aqui. Meu Deus. Júlio, você quer ler agora do versículo 19 em diante? 19, né? Quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, fazíamos-lhe bolos para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos. Então disse Jeremias a todo o povo. Só um minutinho nesse aqui, no versículo ainda 19. Quer dizer, quando nós fazíamos isso sem os nossos maridos, quer dizer, fazendo esses bolos, essa adoração, oferecendo libação, sem os nossos maridos, quer dizer, elas então faziam isso direto. E os maridos foram prejudicados, no final eles tiveram que entrar. Continua. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? Então, isso não subiu no coração do vosso Pai, que é Deus? Esse erro? As ruas de Jerusalém que pertencia a Deus, onde Deus queria o seu povo, louvando a Deus, igreja. Louvando a Deus. Glória a Deus. Então, continua, Júlio. De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Quer dizer,
ficou agora, repete esse versículo 22 outra vez. De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a Quer dizer, maldade. primeira coisa, de maneira que Deus não podia mais sofrer esse povo mais tempo. A maldade Essa maldade das vossas ações, das ações, as abominações que cometestes as abominações que cometestes. pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto e em maldição, sem habitantes, como onde se vê. Sem habitante, se quer dizer, tornou-se em maldição, sem habitante, como se vê no dia de hoje. Isso aconteceu na época de Jeremias aqui, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Visto que queimaste incenso e pecaste contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, e na tua lei e nos teus testemunhos não andastes, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. E na sua lei e nos seus testemunhos não andaste, vós sucedeste este mal, como se vê nesse dia aqui hoje. A gente vê hoje, nos dias de hoje, a mesma coisa, mesmo entre o povo gentios. E Roberto quer ler o versículo 24 agora? Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, toda o Judá, que estáis na terra do Egito. Agora Deus está usando o profeta aqui, dizendo para as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, aleluia, toda o Judá, que estás na terra do Egito. Continua. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vós mulheres, não somente falaste por vossa boca, senão também fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes a vós votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Aqui agora, elas botaram o pé firme nesse versículo aqui agora. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres, não somente falaste por vossa boca, senão também fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha do céu. Quer dizer, é que ela devia ser tão tá entendendo, que eu não quero usar nenhuma palavra aqui, tá entendendo? De ponto de fazer votos, meu Deus. Perfeitamente confirmaste os vossos votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Quer dizer, elas estavam ali decididas de seguir ali e morrer nisso. E onde estão este povo hoje? Que Deus deu uma chance, uma oportunidade. Nunca joga fora o chance que Deus dá para você e para mim também. Glória a Deus. O tempo que eu tenho agora, aleluia, a porta está para se fechar. E esse povo existe aqui agora, batendo ou andando atrás de nós. Ainda quero ver se consegue derrubar alguém. Toma conta de você, porque eu vou tomar conta de mim. Amém? E você é ouvinte. Posso? Portanto, Portanto, ouvi a palavra do Senhor,
todo em Judá, que habitais no meu grande nome, diz o Não, Senhor. habitais na terra. É? E você pulou uma linha já. Yeah. Começa outra vez. Lê de novo. A velha de novo 26. Yeah. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, Ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais na terra. que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, Eis que eu juro pelo meu grande nome. que nunca mais será pronunciado Pela bacana machule, cantas. pela boca do homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, vive o Senhor Jeová. Aleluia. Diz o Senhor que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca do homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, viva o Senhor Jeová. Quer dizer, Deus ali já deu a sentença para eles. Amém? Amém. E não conseguiram se sair dali mais. Porque, sabe, foi elas, metendo os seus maridos no meio, escolheram. Amém? Amém. Escolheram. Como Deus, a rainha dos céus. Aleluia. Marta, do que leu o restante? Eis que valerei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, à espada e à fome, até que se acabam de tudo. Está vendo? Repete esse versículo outra vez. Eis que valerei sobre eles para mal. Eis que velarei sobre eles para o mal E não para o bem. e não para o bem, igreja. E serão consumidos Serão consumidos todos os homens de Judá todos os homens de Judá que estão na terra do Egito Que à es- espada. que estão na terra do Egito à espada. E à fome até que se acabem de tudo. E a fome até que se acaba tudo, quer dizer, Deus deu a sentença, o final deles todos ali já, até que se consomem todos. Quer dizer, não teve mais volta para eles. Glória a Deus, continua, Marta. E os que escaparam da espada tornarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em números, e saberá todo o resto de Judá, que entrou na terra do Egito, para peregrinar ali subsistirá a minha palavra ou a sua. Aleluia. Então, e os que escaparam, aleluia, da espada, tornarão da terra do Egito a terra de Judá. Quer dizer, tem aquele que sempre escapa, né? Voltou atrás, escapou. Aleluia. Então, eu me rendo aqui, eu fui errada. Quer dizer, esse ainda teve volta para a terra de Judá, né? Que entrou na terra do Egito para peregrinar, e ali subsistirá a minha palavra ou a sua. Agora vamos ver. Deus fala, como Deus está falando, subsistirá a minha palavra ou vai subsistirá a sua? Que continua. E isto vos servirá do sinal, diz o Senhor. Eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Subsistirá as minhas palavras contra vós para o mal. Lê o último agora. Assim diz o Senhor, eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, o rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Então Deus ali falou para eles aqui, que eles diziam assim, que elas estavam alegres, que elas tinham pão para comer, e
não via nenhum mal em tudo isso. Aqui Deus agora fala assim, nesse versículo, né? Assim diz o Senhor, eis que eu entregarei a Faraó, Hofrão, rei do Egito. Quer dizer, vai chegando aí. Vai chegando aí, prepara. Mas nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. Como entreguei Sedequias. Esse Sedequias é todo o problema de Judá ali, porque ele não se rendeu. Aleluia. Eu aconselho vocês lerem o livro de Jeremias, porque esse Sedequias é o problema de toda a história de Jeremias. Ele não se rendeu. E Nabucodonosor foi lá, tirou os olhos dele, foi levado viva, arrancado os olhos dele, ficou lá presa, matou os filhos dele, tudo na frente dele. Rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, ou quem procurava a sua morte. Amém? Amém. Nós vamos ficar com essa palavra aqui. Acho que foi uma boa alerta para cada um de nós. Amém. E para mim também. Amém? Glória a Deus. E nós Para a vamos... gente não endurecer nossos corações. Para ninguém aqui endurece o seu coração, porque você pode andar com alguém de coração e desviar, de tirar do caminho mal, do caminho bem, para entrar no caminho mal, tá entendendo? Cuide da tua fé, amém? Amém. Se não consegue ganhar para Cristo, cai fora, amém? Amém.